Então, queria destacar a facilidade que é usar essa ferramenta aqui. Mas vamos evoluir para outros problemas aqui. Por exemplo, esse caso aqui é o caso aqui que a gente representou no GeoGebra. Então, esse aqui é o GeoGebra. E agora vamos simular ele aqui do otimizador online. Então, dou um solve aqui. Deixa eu ver se ele tem alguma saída. Não, não tem nada. Dou um solve aqui, ele achou uma solução. Se vocês forem ver exatamente o triângulo, mostrando, né, que o zero é justamente, se eu colocar em 600 aqui, a solução é 1200, que foi como eu defini ele aqui, ó. Se a gente olhar o modelo, eu coloquei aqui o modelo, ó, x mais y menor ou igual a 600 e a função objetiva é 2 vezes x mais y, ok? Que é exatamente o que eu tenho aqui, ó, x mais y igual a 600, menor ou igual a 600. E 2 vezes x mais y, que é a função objetiva. Função objetiva aqui, 2 vezes x mais y. Então, se eu calculando aqui, né, ele vai dizer que é esse ponto aqui, onde x igual a 600, y igual a 0, que é a solução ótima desse problema bem simples aqui. Tá? E, de novo, eu poderia mostrar as variáveis x, y e também a restrição C1. Só tem uma restrição. Aí posso ver na saída aqui, ó, 600, 0 e 600. Perfeito? Ok, gente. Então vamos agora para o problema, o segundo, que foi no GeoGebra, que a gente fez graficamente aqui, achamos a solução. Lembram, né? Que era pontinho de interseção 5000 e 5500. Pois bem, a gente vai resolver ele aqui. Já coloquei as equações para ficar mais rápido aqui nosso trabalho. Que são essas equações aqui, x e y como variáveis. Eu quero maximizar a função de 90 vezes x mais 120y. Com as restrições, as restrições que são dadas do problema, 5.000 para x, que é o gerador 1, e 7.000 para y, que é o gerador 2. Tá? Uma outra restrição aqui, que é relacionada à tarifa de venda. 50 vezes x mais 100 vezes y. Desculpa, o custo de produção. Custo de produção, uma restrição. Custo de produção. A tarifa de venda é a função objetiva. Tá? Então o custo de produção tem que ser no máximo 800 mil. Aí eu rodo o modelo. Ele vai achar exatamente o mesmo resultado do GeoGebra, né? Tá aqui, ó. A mesma geometria que eu tenho aqui. Perfeito? Então tá aqui. E qual que é o resultado? É x igual a 5.000 e y igual a 5.500. Que é o que eu queria encontrar, né? O quanto eu gero de energia. Então o gerador 1, 5.000 a pleno. E o gerador 2, 5.500. Então fica limitado nessa região aqui, tá? Deixa eu ver na saída o que apareceu. Eu cheguei na restrição 5.000, não cheguei na restrição 7.000 e cheguei na restrição dos 800 mil. Ou seja, gastei todo o dinheiro que eu tinha para o projeto. E é isso que aconteceu. Aí se vocês lembrarem, na aula passada eu acabei mudando aqui, ó. Como eu queria um outro ponto de solução, em vez de 90 eu coloquei 10. Ao fazer isso, ó, mudou a função objetivo e ela toca aqui esse polígono nesse ponto aqui. Então, eu poderia mudar também aqui no modelo, mudar esse 90 para 10, mas vou fazer uma coisa mais interessante, que é a análise de sensibilidade. Então a análise de sensibilidade é bem simples. Você clica em cima do número que você quer mudar e você roda aqui análise de sensibilidade. Aí ele sugere aqui de 0, que é o mínimo, quando eu estou tratando de valores positivos, 0 é o mínimo, até o dobro do próprio valor. Então vamos rodar assim para ver como é que fica. E aí ele roda. Ele vai rodar inúmeras vezes esse modelo. Aí aqui lá no final, eu digo lá no final porque ele foi escrevendo várias vezes, quantas vezes ele rodou o modelo, né? Rodou várias vezes. Ele mostra esse gráfico aqui. Se vocês quiserem simplificar, aí basta colocar como comentário. Então, vocês colocando como comentário e rodando novamente, rodando análise de sensibilidade, aí eu tenho que, de novo, eu tenho que fazer. Eu tenho que clicar em cima do parâmetro, é o 90. Então tá. Agora eu rodo a análise de sensibilidade e vejo na saída, depois que ele terminar, o que aconteceu. Então ele vai mostrando, ó, que ele acha esse resultado, né, que é em torno do x igual a 2.000, vamos ver se é exato isso, x igual a 2.000, e o y igual a 7.000, que é essa linha aqui. Então seria esse ponto aqui.
Vamos ver se ele achou isso mesmo. É bem simples, ó. Eu posso rodar a análise de sensibilidade mostrando o X. Em vez de mostrar a função objetiva, eu mostro o X. Aí ele mostra aqui, ó, que o X vai de 2000, é 2000 mesmo. Depois aqui, uma região onde a reta fica, a função objetiva aqui fica paralela a essa restrição. Aí tem todos os pontos dessa aresta que valem, né, como solução. E depois ele vai, finalmente, para o que a gente quer, que é o ponto A aqui, onde o X é 5000. Tá? Então é bem bacana isso aí, porque eu consigo mudar o que eu estou enxergando assim na análise de sensibilidade. O Y seria o contrário, seria 7000. Até quando chega nesse parâmetro aqui, que é em torno de 60, né? O valor ali 60, aí ele passa a ser 5.500. Tá? Então, se eu quiser saber o valor certinho, eu posso colocar, eu desconfio que seja 60. Então eu vou colocar de 55 a 65. Roda de novo. Ele está mostrando aqui para mim. Realmente é 60. O que aconteceria no modelo se em vez de 90 eu colocasse 60? Vamos ver aqui. 60 e vou rodar aqui. Olha só. Ele marcou toda a linha. Todos esses infinitos pontos aqui sobre a linha, eles são resultados válidos. Vamos ver aqui se ele consegue imprimir isso. Então, roda de novo. Vamos ver na saída aqui. Ele colocou o primeiro valor, 2000 e 7000. Não consegue mostrar os vários, né? Mas são os vários, é 2000 e 7000 aqui, até os 5000 e 5500. E todos os pontos aqui no intervalo, aqui, todos eles são válidos. Né? E quando eu tiver menos que 60, vamos colocar 50, e poderia colocar 10 também. Aí qual o resultado que ele vai encontrar? Aí ele vai encontrar esse ponto aqui, que é o que a análise de sensibilidade já está mostrando para mim. Já está mostrando isso aqui para mim. Aqui, de 40 a 60. Sim. Então vejo na saída aqui. Esqueci de colocar como comentário, mas ele vai mostrando isso aí. Até chegar no 60, ele acha um vértice como solução e depois ele passa para o outro. Tá certo? Então deixa eu voltar ao modelo ao que era e rodar aqui. Pronto. Tá feito. Agora vamos para um outro caso. Problema novo aqui para nós avaliarmos ainda hoje. Sim. Ainda são duas variáveis, tá? Mas vamos chegar num problema com mais variáveis. Então qual que é a ideia? Vamos ler o enunciado juntos aqui. Uma empresa vende dois tipos de produtos, P1 e P2, cujos lucros unitários são de R$ 80 e R$ 60 respectivamente. Então aqui estão os lucros, 80 e 60. Produto 1 produto 2, lucro unitário. Sabe-se que os dois produtos P1 e P2 são produzidos em 3 processos sequenciais, que são retificação, perfuração e polimento. O processo de retificação dispõe de máquinas que fornecem um total de 160 horas. Aqui está o total, né, de 160 horas de retificação por semana. Cada produto precisa de 2 horas de retificação, tanto o P1 quanto o P2. O processo de perfuração ou furação, né, como dizemos aqui no Sul, dispõe de máquinas que fornecem um total de 120 horas. Aqui está o total de horas. Por semana, o produto P1 exige 1 hora de perfuração e o produto P2 exige 2 horas. Então o P1 é 1 hora e o P2 são 2 horas. O processo de polimento é intensivo com relação à mão de obra, fornecendo 280 horas de mão de obra por semana, precisa de muitos operadores, né? O produto P1 requer 4 horas de mão de obra por unidade, certo? 4 horas. Estou ajeitando a tabela aqui, estava errado ainda. E o produto P2 requer 2 horas de mão de obra. Então, 2 horas está aqui. Ficou certinho. Ok? O departamento de marketing informou que consegue vender semanalmente no máximo 75 unidades do produto P1 e 70 unidades do produto P2. Então, esse aqui é o primeiro conjunto de informações. E essa outra tabela aqui relativa aos processos de fabricação. Então, colocou retificação, furação e polimento. Com base nesses dados, pergunte-se qual a produção mensal dos produtos P1 e P2 para que a empresa tenha o maior lucro possível. Esse problema foi apresentado, pelo professor Geraldo Barbosa. Aqui falam um pouquinho dele. É mestre em engenharia pela Escola Politécnica de São Paulo, USP. Engenheiro mecânico, com ênfase em produção. Uma pessoa bastante capacitada, ele apresentou esses 2 exemplos aí para nós em 2014. E aí vamos resolver então o problema. Com base nesses dados, perguntamos qual a produção mensal dos produtos P1 e P2 para que a empresa tenha o maior lucro possível.
Então, aqui as variáveis, né? Ele usou x1 e x2 para representar esses dois produtos. Maximizando aqui eu tenho 80, que é o lucro do produto 1, né? Mais 60 vezes o lucro do produto 2. E aqui estão sujeito a, né? Restrição 1, 2, constraint, né? É em inglês isso aqui, depois que é C, né? Mas poderia, se você quiser, você coloca R aqui, não teria problema. Aí teria que mudar em todos os locais onde aparece C1, teria que ser R1 de restrição. E aí as restrições que estão nessa outra tabela aqui, né? 2 horas vezes x1 mais 2 horas vezes o x2 igual a 160. 1 hora do x1, 1 vezes x1, né? Mais 2 vezes x2 menor ou igual a 120 horas, que é o máximo que eu tenho de disponibilidade de horas para o processo. Aqui 4x1 mais 2 vezes x2 menor ou igual a 280 horas, que é o máximo que eu tenho no intensivo, né? Operação manual, né? E aqui, ó, a última restrição, o marketing diz que consegue vender semanalmente no máximo 75 unidades, expectativa máxima de 75 do produto 1 e 70 do produto 2. Se não quer gerar estoque acima de uma semana, isso aqui é o máximo que pode ser produzido de cada um deles, para não gerar estoque. Então é colocado como restrição também, 4 e 5. Então veja aquilo que eu falei para vocês, o número de restrições, mesmo sendo duas variáveis de decisão, P1, P2 ou X1, X2, eu posso ter inúmeras restrições. São essas restrições que vão chanfrando a figura que a gente vai construir agora. Então aqui eu botei a fonte de onde eu tirei esses dados. Então eu vou rodar aí o modelo para ver o que acontece. Ele achou uma solução, apareceu aqui em cima, achou uma solução. Então vamos ver que solução ele achou. Então aqui ele desenhou, nesse gráfico só acho que falta a função objetivo. Mas ele desenhou todas as restrições e aqui está a solução. Achou 60 para X, produto 1, e 20 para o produto 2. Isso é o resultado ótimo, tá? E dá um valor para a função objetivo de 6.000. Então seria a maior lucratividade. Seria esse ponto aqui. Da maneira que foi colocado o problema, 6.000 é a máxima lucratividade com esses dois produtos. Distribuindo dessa forma, né, o problema é esse o melhor resultado que eu consigo. E aqui eu imprimi, mostrei, né, na tela aqui os resultados. 60 para x1, produto 1, 20 para x2, produto 2. E as restrições. Daí vocês podem ver que as restrições que foram levadas ao limite, a 280, né? 280 uma delas, e a outra a 160, que aparece aqui. Também foi a C1 e a C3. Que são e C3 são exatamente C1 e C3 a equação dessas retas aqui, né? Dessa reta e dessa outra reta aqui. Aqui, ó, equação da reta. Essa é 45 graus e essa aqui é a mais inclinada. Então vamos ver aqui. Essa aqui é a C1, 45 graus, e essa mais inclinada é a C3. Bom, aí vamos fazer a análise de sensibilidade, já que aprendemos, né? Eu quero saber como chegou nesse limite, esse 280. Eu quero analisar a sensibilidade dele. Se eu tivesse mais horas, então, para o polimento, o que aconteceria? Então, eu vou fazer de 0 a 560. E aí vamos observar aqui o resultado. Ah, de novo esqueci de suprimir, aí ele aparece lá no final, né? Ele está calculando, ele vai ficar muito longo, né? Porque ele está imprimindo todas essas variáveis e depois ainda vou mostrar o gráfico. Então, suprimo aqui e roda o modelo. Ele roda várias vezes, mas aí é mais rápido. Não é rodar o modelo, é rodar análise de sensibilidade do modelo. Ele roda várias vezes e na saída aqui já mostra para mim. Até esse ponto aqui, em torno de 116 horas para polimento, a função objetiva é 3.484. Até 226 aqui, e até aqui 300, né, em torno de 300 e pouco aqui, ele vai chegar em 6.251, o resultado, né, da função objetiva. E não aumentou mais, provavelmente porque chegou noutra restrição. Bom, aí eu posso rodar outra análise de sensibilidade, a partir dos 250 aqui, e colocar 1.000 horas aqui para polimento. Vamos ver o que ele diz aqui. Não aumentou mais. Não aumentou mais. Então vamos ver por que não aumentou mais. Vamos aqui, em vez de 280, vamos colocar aqui 380. E aí vamos rodar o modelo e ver aqui o que vai aparecer para nós.
Ó, o que acontece? Se eu for aumentando ali, ele vai acabar chegando nessa limitação do 75, né? Então essa restrição, ela nem está restringindo mais nada, porque a outra que está inclinada ali já está sendo suficiente para causar a restrição. Ó, chegou em 310 o máximo, nem chegou agora ao dos 380 que eu coloquei, né? Então ela já não está sendo mais efetiva. Essa outra linha está cortando o polígono antes dessa linha mais inclinada poder cortar, né? Então não está fazendo o efeito que eu queria. E se eu mudasse esse 80 aqui? 80 vezes x1, que é a lucratividade do x1. Vamos aqui avaliar de 0 a 160. Vamos ver como é que fica aqui na saída. De novo, esqueci aqui. Vamos para o final aqui. Ó, até 27 é um valor, até 60 é outra, até 80 é outra, e ele continua crescendo aqui. Tem um outro ponto de quebra em 116. Então você pode fazer várias análises, né? Várias, vamos pegar essa aqui do 160, já que ela foi um limitador, né? E vamos colocar como mensagem. Agora eu rodo análise de sensibilidade, 160, né? Isso. E vamos ver como é que fica aqui. Ó, então chegou no limite máximo aqui em 167, depois estabilizou. Então tá, pessoal, esse exemplo aqui já mostrei bastante coisa, vamos para mais um, tá? Seguir para o nosso encerramento aqui. Então, duas fábricas, F1 e F2, produzem 3 diferentes tipos de papel. A companhia que controla as fábricas tem um contrato para produzir 60 toneladas de papel fino, 90 toneladas de papel médio e 120 toneladas de papel grosso. O custo da produção na fábrica F1 é de R$1.000 por dia. E o da fábrica F2 é de R$2.000 por dia. A fábrica F1 produz 1 tonelada de papel fino, 2 toneladas de papel médio e 4 toneladas de papel grosso por dia. A fábrica F2 produz 4 toneladas de papel fino, 2 toneladas de papel médio e 2 toneladas de papel grosso por dia. O objetivo do empresário é obter quantos dias cada fábrica deverá operar para suprir os pedidos de forma a minimizar os custos na produção de papel. As informações do problema são representadas por meio de tabelas a seguir. Então este aqui é outro problema que o professor Geraldo colocou aí nesse artigo. Então aqui, ó, no artigo ele colocou 1.000 e 2.000, na tabela 1, né, 1.000 e 2.000. E depois, na outra tabela é 1.460, 1.460, 2.290 e 4 toneladas de dia, 2 toneladas de dia, 120 toneladas de dia, essa última linha aqui. Então tá certinho. Bom, o objetivo do empresário é obter quantos dias cada fábrica deverá operar para suprir os pedidos de forma a minimizar o custo. Então agora eu vou minimizar o custo. Por isso que eu uso essa função minimizar. Tá. E as variáveis ele colocou, são não negativas, né? x1 maior ou igual a 0, x2 maior ou igual a 0. Então aqui ele colocou Cmin, que seria o custo mínimo, igual a 1.000, né? O custo aqui vezes o x1 mais 2.000 vezes x2. E as restrições, constraints aqui são x1 mais 4 toneladas de dia vezes x2 maior ou igual a 60. Depois aqui 2 toneladas, né? Então aparece 2 vezes x1 mais 2 toneladas vezes o x2 maior ou igual a 90 toneladas. Aí a última linha aqui da tabela é o 4 vezes x1, aqui 4 toneladas vezes o x1 mais 2 vezes o x2 é maior ou igual a 120, maior ou igual a 120 toneladas. Então eu vou rodar isso aqui e vamos ver que resultado que eu obtenho. Vamos ver se está tudo certinho. Tá, ele calculou aqui e achou esse resultado aqui. Agora a região factível, né, viável, ela está à direita aqui para cima, né, porque eu estou procurando um ponto mínimo. O ponto que minimiza o custo é esse aqui, onde eu tenho 40 em x1 e tenho 5 em x2. Se você for olhar aqui o artigo do professor, é exatamente igual. O resultado aqui dá esse ponto B aqui. Certo? Esse ponto B aqui que é o resultado. 40 em x1
e 5 em x2 aqui. Ok? Que é exatamente o que nós achamos aqui. Bem certinho. Entendido? Vamos para mais um exemplo aqui. Esse aqui é do professor Maurício Pereira, que é da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. São exemplos de 2000. Ele não tinha esses recursos, talvez nem sonhasse com essa praticidade que temos hoje, né, rodando online. Aqui em modo cliente-servidor, né, a gente faz uma requisição para um servidor que ninguém sabe onde está, né? Pelo menos nós não sabemos, né? E ele retorna aí os valores calculados para nós. É uma maravilha isso, né? Então, como é que é esse problema aqui? Na produção de 4 tipos de produtos, então olha só, esse problema aqui nós teremos 4 variáveis de decisão. Tá? É um problema quadridimensional. Não poderemos ver o desenho dele, né? Foge a nossa capacidade. São utilizadas 2 máquinas. O tempo utilizado na fabricação de cada unidade, de cada tipo de produto, em cada uma das 4 máquinas está dado na tabela abaixo. Então aqui o material gerado pelo professor Maurício. Tá? Tem essa nossa tabela aí, que eu representei aqui. Então, criei as variáveis e aqui eu criei elas de forma inteira, porque eu quero saber a quantidade de produtos de forma inteira. Onde PI, unidades do produto I a serem produzidos. Então não tem 1,2 produtos, 1,7 produtos, 2,3 produtos. Eu tenho 1, 2, 3, são números inteiros positivos, né? Então, é isso que eu criei. Maior ou igual a zero, inteiros. Tá. E aí como é que eu maximizo, então, essa equação aqui? Maximizar o lucro líquido total. Então eu tenho que fazer a receita, que do produto 1 aqui é 65, a receita dela é 65, menos 2 horas aqui da máquina 1, que o custo é 10, menos 3 horas aqui da máquina 2, que o custo é 15. Estão acompanhando aqui? Vezes o P1. O professor simplificou e já colocou, né, que 60 menos 2 vezes 10 dá 45. Menos 3 vezes 15 dá 0 vezes P1. Por isso que ele simplificou o problema para isso aqui, né? Mas eu resolvi colocar para vocês saberem como chega nesses números. Então aqui de novo, como eu quero o lucro líquido, eu coloco a receita unitária, 70, menos as 3 horas na máquina 1 do produto 2, né, vezes 10, que é o custo da máquina 1, custo hora da máquina 1, menos 2 horas que ele precisa passar na máquina 2 ao custo de R$15 da máquina 2, tá? Vezes o produto 2. Aí o produto 3 é a receita unitária, né? 55 menos 4 horas da máquina 1, 4 vezes 10, né? Custo da hora da máquina 1, menos 1 hora só na máquina 2, vezes 15. Esse problema é de 2000, né? Então esses valores de custo hora estão muito baixos, mesmo para máquinas manuais, convencionais. É comum encontrar valores acima de R$50. E máquinas CNC, hoje tem máquinas que custam mais de R$300 a hora, né? Então esses valores aqui são bem antigos. A inflação correu muito do poder de compra aqui. E para a última máquina seria então 45 do produto 4, né? 45 que eu ganho por unidade do produto 4, menos 2 horas que eu gasto na máquina 1, 2 vezes 10, que é o custo da máquina 1, menos 2 vezes 15, 2 horas, né, na máquina 2, que quanto custa, né? R$15. Vai fazendo essa conta, no final vai dar 10 vezes P2, que é 70 menos 3 vezes 10, 30, né? Dá 40, menos 2 vezes 15, 30, 40 menos 30, 10. 10 P2, que aparece aqui, né? Esse aqui também dá 0, 55 menos 4 vezes 10, 40, dá 15. 15 menos 1 vezes 15, 15. 15 menos 15, 0. E o P4 aqui, que dá 45 menos 20, né? 2 vezes 10, 20, dá 25. Menos 30, dá menos 5. Então, eu vou deixar ele resolver o cálculo completo, não simplifiquei. E as restrições são dadas aqui, né? O total de horas disponíveis, né, para todos os produtos nas máquinas 1 e 2 são 500, 380. Então, se eu somar as horas que o produto 1 usa na máquina 1, 2 vezes P1, mais 3 vezes P2, mais 4 vezes P3, mais 2 vezes P4. Tem que ser menor ou igual a 500, que é o máximo de horas que eu tenho para usar. Não posso usar mais que isso aqui.
Em C2 eu tenho daí 3 horas que eu uso para o produto 1 na máquina 2, 3 vezes o número de unidades que eu vou fazer do produto 1, mais 2 vezes o número de unidades que eu vou fazer do produto 2, mais uma vez aqui, vezes o número de unidades do produto 3, mais 2 vezes o número de unidades do produto 4. Isso aqui tem que ser menor a 380, porque para a máquina 2 eu só tenho 380 horas disponíveis, e para a máquina 1 eu tenho 500. Então o problema está bem certinho, aí eu resolvi imprimir aqui, não usei X nesse caso, usei P, né? P1, P2, P3, P4, e usei C maiúsculo aqui, poderia ter usado R, sem problemas aqui. E vocês aqui definem os nomes, não tem problema nenhum. E aí rodem aqui. Se der tudo certinho, ele vai encontrar uma solução, encontrou, vamos ver o que ele achou. Tá. O produto 2 então, tem que colocar 166 unidades e faço tudo dele. Não faço mais nenhum produto, porque não teve restrição nenhuma de que eu deveria fazer outro produto. Produto 4 eu não faço porque me dá prejuízo, então não faço. Os outros, a receita empata com o custo. Então, eu só estou perdendo tempo, né? Não estou ganhando R$1 com eles. Então só vale a pena fazer o produto 2, do jeito que o problema acabou sendo colocado aqui. Tá? Mas aí eu fiz aqui umas sugestões, por exemplo. Vamos supor, aqui, né? Uma das sugestões é isso. Que eu tivesse uma restrição 3, onde eu digo que eu tenho que fabricar no mínimo 5 unidades do produto 1, tá? Uma outra restrição onde eu tenho no mínimo 3 unidades do produto 2, uma outra restrição no mínimo 8 unidades do produto 3 e no mínimo 2 unidades do produto 4. Mesmo tendo prejuízo, pode ser que eu queira atender um cliente muito importante que compra outros itens da minha empresa. Então eu vou fazer isso aqui com prejuízo, porque no global eu acabo tendo lucro com as negociações com esse cliente. Então eu faço essa concessão para poder ganhar no geral. E se eu rodar de novo, bom, aí vão ser outros resultados. Ó. Ele fez os mínimos daqueles que, inclusive, dão prejuízo, né? Tá? Então essa é uma possibilidade para vocês avaliarem nos modelos que vocês criarem. E aqui eu usei como inteiros, porque se eu não usasse como inteiros, eu só coloquei como inteiros o P1 e o P2, na verdade, que eu precisei trabalhar como inteiro. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variação. O P1 também não precisa ser inteiro, e o P2 aqui, nesse caso aqui, eu também não vou fazer inteiro, só para vocês verem a diferença que dá. E aí rodo de novo esse exemplo. Aí ele vai dizer que eu posso fabricar 166,66 unidades do produto 2. Bom, se é algo que não é discreto, né, se for uma quantidade, por exemplo, um fluido, né, eu realmente posso fazer, né, por massa ou volume, algo contínuo assim. Mas se for algo discreto, uma peça mecânica, aí eu tenho que trabalhar com inteiros. Por isso que nesse caso aqui, quando é contínuo, ele diz solução ótima encontrada. E se eu coloco lá no modelo como inteiro, né? Só vou deixar o P2 que dá resultado como inteiro. Daí vocês vão ver aqui. Vou colocar isso aqui como mensagem dele, senão não dá problema. Agora achou 166 inteiro, né? Não chegou nos limites de hora da máquina 1 e também não chegou da máquina 2. Elas podiam fabricar um pouco mais. A máquina 1 foi quase folga, né? Porque deu 498, que sobrou 2 horas só. E a máquina 2 estava com bastante folga. E se eu for ver o log agora, aparece, né, um caso do inteiro, né? Solução ótima encontrada, inteira. Tá? Que é um problema mais difícil de calcular. Então eu queria mostrar isso para vocês. Tá, eu posso fazer análise de sensibilidade, nesse caso aqui, do 500. Acho interessante fazer indo de 0 a 1000, só para ver o que acontece aqui. Esqueci de colocar a saída aqui como comentário. Né? Comentário. Agora rodo de novo. Pronto. Ele colocou na saída como é que funciona. Então eu posso ir aumentando 500 até mais ou menos 558. Depois ele estabiliza mais ou menos em saída de 1900. Interessante ver esse gráfico de perto. Vou mostrar alguma coisa aqui que é bacana de vocês verem.
Então ele é 500, né? Então vamos fazer aqui de 490 até 620. E roda aqui de novo. Olha aqui como é que funciona, porque como são valores discretos aqui, eu incremento de 1 em 1. Então começa a dar umas escadinhas aqui, né? Até onde eu chego aqui, 570, o valor que aí estabiliza em 1900. Então é legal esse zoom assim, para você ver, né? Como os valores realmente estão sendo conversados de forma discreta aqui, ó. Escadinha aqui sendo formada aqui. E realmente ele está fazendo um estudo mais apurado assim do modelo, né? Ó. Tá, é discreto e está de 1 em 1, tá avançando de 1 em 1. E aqui deu 570, né? 570 aqui. O que acontece? Se eu colocar 570 e rodar o modelo de novo, em vez de 500 eu alterei para 570. Se eu for ver a saída, eu estou vendo que agora a restrição está sendo a máquina 2. Então o gargalo deixou de ser a máquina 1 e agora o gargalo passou a ser a máquina 2. E chegou em 380, que é o limite de horas dela. Então é assim que se estuda gargalo. Sempre tem gargalo na produção, né? Você consegue aumentar a capacidade de uma máquina que é gargalo, de um setor que é gargalo. O gargalo acaba se tornando outro ponto na fábrica. É sempre assim. Tá. Então aqui passando para o último exemplo, também com mais de 2 variáveis, no caso 3 variáveis aqui, também do professor Maurício Pereira. Qual que é a ideia aqui? Vamos ler o enunciado. Uma companhia de aviação está considerando a compra de aviões de passageiros de 3 tipos, de pequeno porte, de curso médio e de longo curso. O preço de compra seria de 6,7 milhões para cada avião de longo curso, 5 milhões para aviões de médio curso e 3,5 milhões para aviões de pequeno curso. A diretoria autorizou um gasto máximo de 150 milhões para essas compras, independentemente de quais aviões serão comprados. As viagens aéreas em todos os tipos de aviões fazem prever que os aviões andarão sempre lotados. Estima-se que o lucro anual líquido seria de 0,4 milhões para cada avião de longo curso, 0,3 milhões para avião de médio curso, e 0,23 milhões para cada avião de pequeno curso. A companhia terá pilotos treinados para pilotar 30 novos aviões. Se somente aviões de pequeno curso forem comprados, a divisão de manutenção estaria apta a manter 40 novos aviões. Cada avião de médio curso gasta 1/3 a mais de manutenção. É mais difícil fazer manutenção no avião médio, né? Do que despendido por um avião pequeno. E o de longo curso gasta 2/3 a mais. Um avião grande, né, de longo trajeto, aí gasta-se mais ainda. As informações assim foram obtidas por uma análise preliminar do problema, uma análise mais detalhada será feita posteriormente. No entanto, usando os dados acima, uma primeira aproximação, a diretoria da empresa deseja conhecer quantos aviões de cada tipo deveriam ser comprados, se o objetivo é maximizar o lucro. Formule um modelo de programação linear para este problema. Então o M aqui é de milhão, né? 1 milhão. Então olha só, a narrativa. Isso aqui é o portunhol, né? Então tudo isso aqui é a linguagem natural. Como é que a gente passa isso para o computador? Bom, a inteligência artificial está evoluindo para entender os vários idiomas, mas ela ainda falha. Tem os bots aí rodando, né? Principalmente bancos, grandes empresas, né? E com presença na internet, seguradoras e tal. Mas eles são falhos ainda, né? Então, nós temos que passar isso para o computador. Então, essa linguagem natural aqui, no caso o português, tem que ser passado para o matematiquês, que é essa linguagem aqui. Então, como é que faz aqui o matematiquês? Bom, aí eu crio as variáveis não negativas, né, e inteiras. Né? Então, por quê? Porque o número de aviões é inteiro. Então, tem que criar aqui variáveis inteiras. X1 avião de longo curso, X2 de médio curso e X3 de pequeno curso. 0,42 é o lucro do longo curso, que é o que começa aqui, 0,42, longo curso é X1, médio curso é 0,30, né, que eu tenho aqui, médio curso e pequeno curso é 0,23. Eu lucro mais com avião para longos trajetos, né, do que avião médio ou pequeno. Perfeito. Sujeito A, restrição 1, constraint 1,
É 6,7. Onde é que está isso? É o preço de compra, né? 6,7 para o avião de longo curso, 5 para o avião de médio curso e 3,5 para o avião de pequeno curso. E eu tenho que gastar menos que 150 milhões. Então, somando os gastos, né, unitários vezes o valor de quantos de cada eu vou comprar, eu tenho que, no máximo, 150 milhões. Tudo que é à esquerda aqui tem que ser menor ou igual ao que está à direita, que é os 150 milhões. Uma outra restrição é que, somando todos os aviões grandes, médios e pequenos, eu posso chegar no máximo a 30, porque é o número de pilotos treinados que eu tenho. Se eu tiver mais aviões do que pilotos treinados, os aviões não vão ser pilotados. E aí eu não vou ter lucro. E aqui, ó, a questão da manutenção. Vamos começar com a X3, a manutenção de aviões pequenos. É 40, né? A manutenção estaria apta a manter 40 novos aviões. Para médio, eu tenho 1/3 a mais. Então é 4/3 do X3, que é 1. E 5/3 do X1, é 2/3 a mais do que o 1 aqui, é 1 vezes X3. E tudo isso aí tem que ser menor ou igual a 40, que é o número de aviões que eu consigo fazer manutenção. Tá? Então vamos rodar o problema e vamos ver como é que fica. Ok, rodei o problema aqui. Apareceu aqui, ó, 20 aviões grandes, nenhum médio e 5 pequenos. Essa é a solução do problema. E aí vamos fazer as variaçõezinhas que eu gosto de fazer aqui. Vamos supor que eu não considerados sim que são inteiros, considerados que fossem variáveis contínuas. Aí ele iria indicar para mim que eu teria que comprar 22,3 aviões grandes e 2,6 pequenos. Isso é irreal. Então eu volto aqui ao problema mais complexo, que são de variáveis inteiras, é mais complexo. Mas enfim, me dá um resultado factível. No modelo aqui, se for ver, não aparece desenho, porque está em 3D, né? E ele só desenha quando está no plano. 2D, duas dimensões, duas variáveis de decisão. Então aqui não consigo desenhar, porque são 3 variáveis aqui, o número de variáveis. Né? Variáveis inteiras não binárias, 3. 4 restrições. Ok? Então esse aqui é o modelo. E aí eu poderia fazer análise de sensibilidade. Como ele deu aqui, ó, 140, 26 e 40. Aí eu sei que o meu gargalo, então, é na manutenção. Eu teria que aumentar a capacidade de manutenção na minha empresa. Eu posso rodar a sensibilidade aqui. Geralmente eu rodo com a sugestão que ele dá ali. Só que eu esqueci de tirar o solve aqui. Vamos rodar de novo aqui. Análise de sensibilidade. Aí ele roda várias vezes o modelo. Isso aqui é legal, tá? Não é uma vez só. Ele roda várias vezes para poder criar o gráfico. E aqui vocês já estão vendo que ele está serralhado aqui, ó. Então ele já iria para um torno de 44 aqui. E aí chegaria em uma outra restrição. Então eu poderia aproximar então essa análise de sensibilidade. Vamos colocar 35 a 50. Vamos ver como é que fica. Olha só, vai todo quebradinho até chegar aqui em torno de 44,6. E aí é isso, pessoal. Vocês podem, sabendo daí o valor, né? Pode chegar a fazer um zoom aqui, né? Pedindo para ele mostrar detalhadamente aqui, ó. E vejam que dá saltos aqui, que não são equidistantes, né? Às vezes uma unidade que eu ando em X, eu ando várias em Y aqui. Então se eu mexo aqui numa restrição, eu tenho um efeito bem interessante aqui na função objetivo. E poderia também, como já mostrei para vocês antes, né, avaliar isso para cada uma das variáveis. Para o X1, para o X2 e para o X3. Então aviões grandes daria esse efeito aqui. Aviões médios não daria, continua zero, não compro nenhum. E aviões pequenos, vamos ver como é que ficaria. Ó, dá uma outra cilada aqui. Chegou aqui a menos que 30 de manutenção, não compra nenhum pequeno, concentra tudo nos grandes. Em cima de 43 chegou em 8 aviões pequenos, né? Aqui a gente chegou em 5, né? Mais ou menos aqui, né? 40,
Quando o valor daquela restrição 3 é 40, a gente chega em 5 aviões pequenos. Mas se ela for, por exemplo, aqui, ó, 50, eu já posso comprar 8 aviões pequenos. Então, interessante essa análise que a gente possa estar fazendo, né? Ok? Então é isso, pessoal. Vocês podem estudar as situações, os problemas aqui de maneira bem ampla e de forma gratuita. Eu não conhecia essa ferramenta aqui do otimizador online, aqui, mas eu achei fantástico, porque simplifica muita coisa. Ainda pretendo mostrar para vocês em Excel, na linguagem R e em Python. Acho que é importante olhar. Mas explorem aqui nos casos de vocês, os trabalhos que vocês façam nas empresas de vocês com esse otimizador online, porque ele é excelente. E lembrando, se vocês quiserem um estudo e um resultado melhor nas suas empresas, nós trabalhamos com sistemas para planejamento da produção e monitoramento, que são sistemas APS e MES. Então nós somos especialistas nisso, podemos fazer isso para o caso mais complexo que existe. Mas se você quiser fazer alguns estudos, essa ferramenta aqui do otimizador online já pode resolver muita coisa para você. E se tiver qualquer dúvida, fale conosco aí para a gente estudar o problema melhor, tá? Então, já fui bem longe nesse vídeo aqui, mas era essa a ideia. Pretendo fazer ainda mais 1 ou 2 vídeos para concluir essa etapa aqui da programação linear. É um assunto extremamente interessante, mas a minha abordagem assim, é introdutória, não é para dar um curso completo sobre isso. No futuro, de repente, eu faço isso online, mas é para que você conheça essa excelente ferramenta. São definições curtas aqui, ó, poucas linhas, você resolve problemas complexos. No próximo vídeo eu vou estar mostrando mais de 10 variáveis de decisão e você vai ver que mesmo assim é uma ferramenta extremamente útil e gratuita, né? Esse otimizador online é gratuito, o solver do Excel é gratuito, o que eu citei em Python ou linguagem R também são gratuitos. Ou seja, se você dedicar um pouco de tempo ou tiver a orientação de um especialista no assunto de programação linear, otimização linear, você vai poder maximizar receitas, lucros ou minimizar custos, perdas, fazendo o estudo da sua empresa. Agora, seria interessante você, para a sua empresa, já ter essa narrativa, essa história aqui que representa o que acontece na sua empresa de forma mais clara, porque são esses dados aqui em português, né, que a gente transfere para o matematiquês e depois pede para um solver aqui resolver. É assim que funciona. Então você tem que conhecer os dados da sua empresa, senão é inviável resolvermos o problema usando programação linear. Mas isso é uma coisa que com a prática assim vamos desenvolvendo aí essas habilidades também. Não há nada que não se aprenda, né? Sempre se consegue aprender, sempre se consegue melhorar. Isso aqui é o bacana. Ok, então agradeço muito sua participação. Se achou esse material interessante, que pode ajudar algum colega de você, por favor, notifique essa pessoa, passe aí nas suas redes sociais, passe por e-mail, enfim, por WhatsApp. Passe para outras pessoas, porque eu acho que tenho certeza que ela pode tirar proveito desse material assim e nos incentivar também a fazer mais material relevante, material de qualidade, porque eu pesquisei muito, né, para ensinar, para colocar isso da maneira mais simples possível e cheguei nesse resultado que não encontrei na internet, nem em inglês, nem em português e nem em espanhol. Então, acredito que foi um material original e bem interessante, baseado aí nos exemplos dos professores, né, mas toda essa abordagem aqui, essa maneira que eu desenvolvi aqui é nova, não encontrei em lugar nenhum. Essas fontes aqui dos problemas eu vou colocar aqui no final do artigo. E aí, se você quiser rodar aqui, é só colocar essa chamada aqui, né? O link. E aí você coloca o texto, que eu vou colocar, acho que pelo Google Docs aí eu coloco aqui, o Google Drive. E aí você pode achar o texto e rodar. Aí vai ficar fácil aí para você conhecer esses exemplos. Então tá, pessoal. Vou parando por aqui. Agradeço a participação de todos aí e nos vemos num próximo vídeo.